Processo de enfermagem, uma ferramenta da sistematização da assistência de enfermagem. Olá, meu nome é Cristiane, sou enfermeira e mestranda pelo programa de pós-graduação, mestrado profissional em enfermagem da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos. Este vídeo está inserido no projeto Pesquisa e Intervenção em Enfermagem, Sistematização da Assistência de Enfermagem para o Fortalecimento da Rede de Saúde de São Leopoldo, PSAI-SL. O PSAI foi contemplado no edital Acordo CAPES-COFEN 27 de 2016. O processo de enfermagem é a dinâmica das ações sistematizadas e interrelacionadas, cujo foco é prestar assistência ao ser humano. Introduzido por Wanda Horta, vem sendo aplicado no Brasil desde a década de 70 e configura-se a base estrutural da SAI. Mas o que é SAI? SAI é a sistematização da assistência de enfermagem. A SAI é compreendida pela organização do trabalho de enfermagem, englobando o método, pessoal e instrumentos. É o Conselho Federal de Enfermagem quem a normatiza, sendo uma atividade regulamentada pela Lei do Exercício Profissional e exigido sua aplicação em todos os serviços de saúde. Vale lembrar que no contexto internacional a terminologia SAI não é utilizada, e sim o processo de enfermagem. Então, vamos explicar melhor. Sistematização da assistência de enfermagem é a organização do trabalho de enfermagem. Engloba o método, o pessoal e os instrumentos. Aqui você pode incluir escalas, rotinas de trabalho, POPs. Já o processo de enfermagem, ele é um instrumento da SAI. Ele norteia o cuidado de enfermagem e a documentação do processo de trabalho. Ficou claro? Então, vamos voltar ao processo de enfermagem. Ele corresponde ao que usualmente chamamos de consulta de enfermagem. Deve estar embasado num suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnóstico de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem. Assim, ele fornece a base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados ou que esperamos alcançar. Para sua operacionalização, contempla 5 etapas, interrelacionadas, independentes e recorrentes: coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação, que são as intervenções de enfermagem, e avaliação. Vamos falar de cada uma delas. Etapa 1, coleta de dados. É o momento da entrevista e exame físico. É realizado com auxílio de métodos e técnicas variadas e tem por finalidade a obtenção de informações sobre o paciente e suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença. Etapa 2, diagnóstico de enfermagem. Nesse momento, é realizada a interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa. E assim, são estabelecidos os diagnósticos de enfermagem, que irão ser a base para a seleção das ações ou intervenções de enfermagem, com as quais se objetiva alcançar os resultados. Etapa 3, planejamento. É o conjunto de ações ou intervenções decididas pelo enfermeiro e prescritas, com a finalidade de alcançar os resultados pensados na fase anterior e esperados para o paciente. Fase 4, implementação. Nessa etapa são realizadas as ações e as intervenções propriamente ditas, aquelas que foram determinadas na etapa anterior e estabelecidas na prescrição de enfermagem. Quinta e última etapa, avaliação. Nessa fase, verifica-se as mudanças ocorridas. Acontece de forma deliberada, sistemática e contínua, verificando se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado.
avaliando assim a necessidade de mudar ou adaptar as etapas do processo de enfermagem. Vamos rever todas elas? O enfermeiro realiza a coleta de dados através da anamnese e exame físico. Com os dados coletados e conhecendo o seu paciente, estabelece os diagnósticos de enfermagem. Logo após, realiza o planejamento de suas ações e a prescrição de enfermagem. Na etapa da implementação, é a ação propriamente dita, daqueles itens que foram prescritos. Depois, realiza a avaliação, avaliando assim se os resultados foram alcançados ou há a necessidade de mudar ou adaptar as etapas do processo de enfermagem. Alguma pergunta? Você pode me contatar pelo e-mail cristianelima@edu.unicinos.br. Obrigada!